Esse tutorial é patrocinado pela BMM English Communication. Nas estradas do conhecimento aceleramos a comunicação. Com a BMM Fluência e Confiança, em perfeita união. Olá pessoal! Este tutorial irá apresentar as novas e poderosas funcionalidades na abordagem de animação de Face Puppet do iClone 8. Os usuários experientes do iClone 7 já estarão familiarizados com o sistema, mas existem alguns novos conceitos importantes com os quais será realmente útil se familiarizar. Vou começar aqui com um dos ótimos novos personagens de demonstração derivados de escaneamento da Reallusion, o Kevin. E indo para o painel de modificar animação, eu abro a familiar interface de Face Puppet com a lista de conjuntos de controle de rosto completo disponíveis à esquerda e a interface de seleção de recurso solo à direita. O perfil facial do avatar é mostrado no topo, então o modelo Kevin aqui está usando atualmente o CC4 Extended, e o perfil determina quais controles estão disponíveis para uso com as expressões atuais. Cada conjunto de controle é uma pasta que contém controles individuais a serem selecionados abaixo, e você pode ver dicas de ferramentas para os controles ao passar o mouse sobre cada miniatura. Você também perceberá que selecionar um controle de rosto completo exibirá quais partes do rosto estão ativas na interface de recurso solo. Mais sobre isso depois. Mas primeiro, quero apresentar os novos controles que funcionam com perfis CC4. É realmente importante testar o Face Puppet por meio de visualização antes de gravar. Então, para explicar os novos controles, vou passar por eles passo a passo, visualizando-os cada vez. O primeiro conjunto fornece diferentes combinações de olhos, sobrancelhas e controles de rotação da cabeça. Especificamente, concentre-se em onde o personagem está direcionando sua atenção. Você encontrará esses controles não apenas úteis para a animação facial em close como essa, mas também em cenas maiores e em combinação com técnicas como as novas ferramentas do Motion Director. Os 6 controles do primeiro conjunto fornecem uma abordagem sistemática para o foco do personagem, que pode ser usado como uma alternativa ou combinado com as restrições do painel de modificar Lookat. Os 2 primeiros controles à esquerda fornecem foco nos olhos com leve rotação da cabeça, com e sem movimento das sobrancelhas. Enquanto os 2 do meio combinam os olhos com rotação completa da cabeça, novamente com e sem sobrancelhas. E os 2 últimos mantêm o foco dos olhos para frente, enquanto a cabeça se move, também com e sem sobrancelhas. Agora, se você achar que um controle específico parece fraco demais ou forte demais, você sempre pode usar o controle deslizante de força global aqui à direita. Mas, à medida que continua a visualizar os controles, observe como maior a distância entre o cursor do mouse e o centro do guia de Face Puppet, mais forte será a expressão gerada. É por isso que é realmente importante visualizar, testar os controles do Face Puppet antes de gravar, para poder avaliar a intensidade, bem como a velocidade com que você deseja controlar o rosto usando o mouse. Portanto, o primeiro conjunto de controles oferece diferentes maneiras de focar a atenção do personagem, seja na câmera, em outro personagem ou em um objeto na cena. E, em termos de fluxo de trabalho, não é uma regra, mas pode fornecer um ponto de partida útil ao bloquear a animação. O próximo conjunto de controles oferece maneiras de introduzir rapidamente conteúdo emocional por meio de expressões no Face Puppet. E imediatamente você pode ver que mais partes do rosto são indicadas quando esses controles são selecionados. Ao olhar para o primeiro controle, sua dica descreve 4 emoções fechadas. Isso significa que cada eixo, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, irá gerar uma emoção diferente e a boca permanece fechada. Portanto, o movimento para cima é para felicidade, para baixo é para tristeza, para a esquerda é para medo e para a direita é para raiva, junto com o foco fixo dos olhos e um leve movimento da cabeça. Esse perfil é ideal para uma animação de marionete rápida, para bloquear rapidamente o conteúdo emocional antes de detalhar e aprimorar. E com a boca sempre fechada, ela não interferirá na sincronização labial. O segundo controle deste conjunto fornece uma maneira rápida de animar um personagem concordando ou discordando, juntamente com expressões faciais. Portanto, o movimento diagonal do mouse em direção ao canto superior esquerdo fará com que o avatar sorria e acene com a cabeça, e o movimento diagonal em direção ao canto inferior direito fará com que franzam a testa e balancem a cabeça.
Os próximos 4 controles do segundo conjunto também oferecem abordagens alternativas do Face Puppet, que podem ajudar a construir a animação facial rapidamente. Cada um desses é um controle de emoção de rosto completo, incluindo leve movimento da cabeça e foco frontal fixo dos olhos. O movimento do mouse para cima e para a esquerda manterá a boca fechada, o que pode ser mais útil durante a sincronização labial, e o movimento do mouse para a direita abrirá os lábios, e para baixo abrirá tanto os lábios quanto a mandíbula. Esses 4 controles, da esquerda para a direita, são rotulados como alegria, raiva, desprezo e choque, respectivamente, e são mais adequados para clipes mais curtos e edição de sequências onde expressões faciais completas mais fortes são necessárias. No entanto, lembre-se novamente de que movimentos menores do mouse, assim como o controle deslizante de força, podem ser usados para efeitos mais sutis. Passando para o terceiro conjunto de novos controles de rosto completo, estes combinam movimentos completos da cabeça com foco frontal nos olhos da mesma forma que alguns dos controles do primeiro conjunto. A diferença é que o terceiro conjunto combina a expressão emocional com os movimentos da cabeça, seguindo a convenção já estabelecida pela Reallusion de usar as 6 emoções primárias de felicidade, tristeza, raiva, desprezo, medo e surpresa. Como a rotação da cabeça é uma parte importante desses perfis, eles podem ser menos práticos do que outros durante a sincronização labial e podem ser mais úteis entre sessões de fala. Agora, como você pode ver, a combinação de movimentos completos da cabeça com expressões emocionais produz animações bastante abrangentes, e pode parecer que controles assim são tão específicos que podem ser difíceis de usar na prática, mas esse não é o caso. Pois, é claro, eles podem ser editados e remixados em passagens adicionais de animação. O que esses novos controles oferecem são várias maneiras e fluxos de trabalho alternativos para produzir animação de Face Puppet. Seja começando com a atenção do personagem, o foco dos olhos e da cabeça, ou bloqueando rapidamente sequências de expressões faciais completas para criar conteúdo emocional, ou mesclando os dois. Passando agora para os conjuntos de controles atualizados, os perfis faciais CC4 Extended e Standard também são fornecidos com os controles atualizados do CC3 Plus para Face Puppet, tanto para expressões completas do rosto quanto para partes faciais. As expressões completas de boca fechada e boca aberta, mais uma vez, seguem a abordagem das 6 emoções, com variações de boca com lábios fechados e abertos, além da mandíbula, novamente para uso durante e entre sequências de sincronização labial. Você perceberá que esses controles completos do rosto não incluem olhos nem rotação da cabeça. Portanto, por padrão, essas expressões são projetadas para serem mescladas com movimentos adicionais nessas partes. E ao observar agora os conjuntos de controles das partes faciais, eles também foram atualizados do CC3 para aproveitar ao máximo os novos conjuntos de expressões do CC4. Assim, novas expressões foram combinadas nos controles sempre que possível. A atualização das expressões também incluiu a expansão dos controles de piscar. Agora, qualquer expressão que inclua a seleção dos olhos pode usar o clique esquerdo do mouse durante o Face Puppet como um método para ativar os piscamentos rapidamente. Então, aqui, voltando ao primeiro controle completo do rosto, ao clicar com o botão esquerdo enquanto USA o Face Puppet, serão ativados os piscamentos. E isso funcionará para qualquer controle em que os olhos estejam visivelmente selecionados. Além dos controles familiares como piscadas e franzimentos, você também encontrará variações de expressões de olhos cruzados, bem como dilatação e contração da íris, que são específicas para as novas expressões no perfil CC4 Extended. É importante perceber que os controles de partes do rosto são projetados para serem mesclados com outras partes animadas, e que, isoladamente como neste caso, esses controles são apenas blocos de construção para criar novas animações faciais e também para editar animações existentes. Conforme você explora os controles do Face Puppet, especialmente com avatares que usam o perfil CC4 Extended, vale a pena considerar o quão abrangente é essa abordagem de marionete facial e o quão simples é usar esses controles individuais. Seja no nível de animação completa da cabeça e do rosto, ou trabalhando com partes individuais como essas. E você encontrará novos controles,
como deglutição e aperto do pescoço. Além disso, há um novo controle de translação da cabeça e 2 novos conjuntos de controles específicos de personagens que foram otimizados para funcionar com seus perfis faciais estendidos personalizados. Novamente, eles fornecem variações em movimentos da cabeça, foco nos olhos e expressões faciais. Desta vez, configurados de forma mais individual e específica para o rosto do personagem em particular. Agora, os controles completos do rosto são apenas um aspecto da capacidade do Face Puppet. O outro lado é a seleção de recursos individuais. Portanto, ao usar a ferramenta de borracha para desmarcar as partes atualmente selecionadas e, em seguida, selecionar um recurso, isso fornece outro conjunto de controles de recursos. Mas a grande diferença entre os conjuntos de controles completos do rosto e as seleções de recursos individuais é que usar apenas os controles completos do rosto significa usá-los um de cada vez, enquanto o uso da abordagem de seleção de recurso solo permite combinar diferentes controles em vários recursos. Portanto, em vez de ficar limitado a usar um controle específico para uma gravação de animação, você pode combinar várias seleções de recursos individuais com vários controles para produzir os efeitos de animação desejados de maneira controlável. E aqui, enquanto estou usando apenas seleções de olhos e sobrancelhas para produzir efeitos específicos, é claro que você pode selecionar e combinar recursos em todo o rosto, se desejar. Mas é importante perceber que você também pode usar seleções de recursos individuais em combinação com controles completos do rosto. Então, voltando a um dos controles completos do rosto que demonstrei anteriormente, você pode ver que selecionar o controle completo do rosto mostra quais partes do rosto estão ativas na interface de seleção de recurso solo. Elas são destacadas com uma cor verde pastel. E se eu fizer uma seleção de recurso solo, você pode ver que o destaque fica mais brilhante e os controles de recurso solo ficam disponíveis abaixo. Agora, você pode voltar ao controle completo original do rosto usando o botão de reversão à esquerda. Mas ao adicionar uma seleção de recurso solo, isso sempre substituirá o controle completo do rosto atual na parte selecionada. E se você não quiser adicionar um recurso solo, mas desejar mascarar uma parte em um controle completo do rosto para que ela permaneça inativa durante uma passagem de animação, basta clicar novamente no recurso solo selecionado para mascarar essa parte. Portanto, é um único clique em uma parte destacada de um controle completo do rosto para substituí-lo por um controle de recurso solo e outro clique para mascarar a parte completamente. Claro, para mascarar rapidamente, basta dar um duplo clique. E resumindo em termos de abordagens de controle, você pode usar controles completos do rosto ou seleções de recurso solo como métodos independentes ou combiná-los. Além disso, pode mascarar partes nos controles completos do rosto. Tenho certeza de que você encontrará muitas combinações e possibilidades de controle facial na abordagem atualizada do Face Puppet do iClone 8. Até agora, tudo o que fiz foi demonstrar os diferentes controles usando a abordagem de visualização em tempo real do Face Puppet. Como eu disse anteriormente, antes de gravar com o Face Puppet, é muito importante testar os controles para que você possa avaliar como irá usá-los ao fazer a gravação, para que você possa ter uma ideia de como as coisas vão funcionar. Para finalizar, iremos rapidamente passar pelos princípios básicos da gravação do Face Puppet. E eu poderia começar do zero, mas vou começar aqui com a sequência de animação padrão com a qual comecei anteriormente. E vou usar o Face Puppet para mudar o que está acontecendo na sequência existente. Decidi que quero mudar a animação dos olhos e substituí-la para que o Kevin olhe de maneira diferente ao redor. Eu poderia fazer isso usando a seleção de recurso solo, mas aqui vou usar o controle completo dos olhos no rosto. Você pode ver que agora ele destacou os olhos, e em seguida eu mudo o modo de gravação do Face Puppet de mistura para substituição, porque quero substituir a animação dos olhos. E conforme faço a gravação, o restante da animação permanece igual. Estou usando o mouse para redirecionar o olhar do personagem, sobrepondo as quadros-chave originais dos olhos no processo. Portanto, o modo de substituição literalmente substitui qualquer animação existente na parte ou parte que está atualmente selecionada. É uma maneira de editar de forma controlada as partes faciais como faixas separadas na linha do tempo.
E você pode fazer isso em qualquer parte do rosto e da cabeça do personagem. E não importa como a animação atual foi criada, seja captura de movimento, quadros-chave ou uma sequência totalmente criada com Face Puppet. Você pode substituir as partes. Sejam os olhos, sobrancelhas, nariz, bochechas, boca, mandíbula ou animação da cabeça, você pode substituir tudo da maneira que desejar. O modo de substituição do Face Puppet permite que você faça exatamente isso, substituir a animação, enquanto o modo de mesclagem permite adicionar a animação existente. Ele combina novos valores de expressão com a faixa existente, sem remover nada que já estava lá. Aqui, estou adicionando alguma animação de mandíbula e boca, que está sendo combinada à faixa existente. Se eu tivesse usado o modo de substituição aqui, os lábios teriam parado de se mover. Mas, como estou usando o modo de mesclagem, nada da animação existente está sendo perdido. Você pode ver como a boca continua tão expressiva quanto antes, apenas com a adição de uma abertura e fechamento da mandíbula naturalísticos ao longo da sequência. Os modos de mesclagem e substituição do Face Puppet são ferramentas muito poderosas para editar clipes existentes. Mas é claro que você sempre pode iniciar uma nova animação do Face Puppet, se desejar, alterando o modo de gravação para novo. Aqui, eu seleciono um dos perfis completos do rosto e em qualquer ponto da linha do tempo, posso simplesmente sobrescrever o clipe existente com a nova animação. Nesse caso, tudo do clipe anterior foi sobrescrito em uma única passagem. Mas como você pode ver, há uma transição brusca entre a animação original e o novo clipe. Para corrigir isso, basta ampliar a linha do tempo e ajustar a transição do clipe para suavizá-la. Por fim, apenas para mostrar o quão incrivelmente flexível pode ser o processo de gravação do Face Puppet. Tendo criado um novo clipe no meio do clipe existente, vou usar o modo de substituição para substituir a animação dos olhos durante esse período de transição. Este tutorial abordou a abordagem atualizada do Face Puppet no iClone 8, incluindo controles completos do rosto e seleções de recursos solo, e como eles podem ser usados em conjunto, além de usá-los com os diferentes modos de gravação. Espero que tenha sido útil e obrigado por assistir. Este vídeo é um oferecimento da BMM English Communication. Você está pronto para conquistar o mundo e expandir seus horizontes? Então, não perca essa oportunidade única. Apresentamos o incrível curso executivo de inglês para adultos da BMM English Communication. O curso perfeito para quem busca fluência no idioma de forma rápida e eficaz. Imagine aprender inglês como aprendeu o português quando era criança. Sim, é possível. Com nossa metodologia natural, você vai dominar o inglês gradualmente, da forma mais intuitiva e divertida. E sabe o que é ainda mais especial? Nossas aulas são praticamente particulares. Você terá atenção individualizada e horários 100% flexíveis para se encaixar na sua agenda. Em apenas 12 meses, você estará fluente em inglês, pronto para se destacar no mundo globalizado. Acreditamos no seu potencial e queremos fazer parte da sua trajetória de sucesso. E temos uma surpresa para você. Acesse o link do WhatsApp no primeiro comentário fixado e ganhe um super desconto de 15% na sua matrícula. Não perca tempo, pois esta é uma oportunidade única de se tornar fluente em inglês e assistir a este vídeo com o som original. Venha fazer parte da nossa comunidade de alunos satisfeitos e conquiste o domínio do inglês de forma rápida, eficiente e prazerosa. Inscreva-se agora mesmo.